Estamos iniciando com este vídeo uma série de 13, onde trabalharemos aquilo que nós entendemos que Deus tem uma mensagem clara para nós a respeito do casamento cristão, como algo sagrado, que Ele tomou como sagrado e quer nos ensinar em todo tipo de relacionamento a partir do estudo do que é efetivamente o casamento. Nosso objetivo andará sempre através de um tema, e esse tema é: e se o objetivo de Deus para o casamento não seja mais do que nos fazer felizes, for nos tornar mais santos? O primeiro capítulo nós trataremos sobre o maior desafio do mundo. William Harden escreveu: como tudo aquilo que não é o resultado involuntário de emoção fugaz, mas criação do tempo e da vontade, qualquer casamento, feliz ou infeliz, é infinitamente mais interessante do que qualquer outro romance, ainda que apaixonado. Houve uma grande mudança na ciência quando os médicos criaram coragem de abrir os corpos dos defuntos para estudar profundamente a natureza humana. A ciência ganhou com isso, a saúde dos vivos ganhou bastante informação e métodos para se manter. Da mesma forma, o estado de matrimônio, sendo aquele que exige a maior virtude e constância do que qualquer um outro, é um permanente exercício de mortificação. Precisamos morrer para nós mesmos a cada dia para compreender e fazer o nosso cônjuge feliz. Por isso, temos que ser honestos em nossos relacionamentos. E como mergulhar dentro de nós mesmos e conhecer onde temos que melhorar para cumprir a missão de Deus, que é uma missão sagrada, aquela que Deus nos deu ao consagrar nosso casamento. Então, ao perceber nossos erros, não é somente orar, mas deixar que as experiências do dia a dia nos ensinem, através do reconhecimento dos nossos erros, do pedido de perdão e do esforço para ser melhor. Enfim, Deus será glorificado por sermos os cônjuges que procuram viver de forma como Ele nos criou, à sua imagem e semelhança. Claro que o romance apaixonado existe, mas a ideia de que um casamento pode sobreviver apenas ao amor-paixão tem afundado muitos casamentos. A primeira e rica experiência do casamento é sempre a lua de mel, um tempo para aprofundar o relacionamento íntimo. Mas ela passa rápido e logo vem no retorno à vida diária, à nossa rotina, às lutas, às exigências que temos de trabalhar nossas vidas, nos dedicarmos um ao outro, pois temos tarefas diferentes para cumprir, passando nossos dias trabalhando, às vezes, em lugares diferentes. O cansaço do dia agora será uma realidade a ser vencida. Só o romantismo não resolverá a questão de que temos de nos dedicar um ao outro, apesar do cansaço. Aspiramos o amor, mas muito frequentemente caímos no ódio.
Quem é que já não teve algum sentimento a respeito do seu cônjuge, conhecendo alguma característica dele, de dizer, não, eu odeio essa forma de pensar ou a forma de ser. Nós amamos o nosso cônjuge, mas às vezes o ódio se manifesta por coisas que não nos agradam. Aqueles que já estão na estrada há algum tempo sabem que o relacionamento conjugal se parece com um caminho onde por vezes estamos numa região plana, fácil de andar, mas por outras vezes temos que escalar alguma montanha. Alguns, ao perceber isso, terminam pura e simplesmente seu relacionamento e passam a buscar um outro romance apaixonado com outra pessoa, achando que talvez com essa outra pessoa tudo será diferente, as coisas acontecerão de uma forma diferente. Outros casais resolvem simplesmente ir levando e caem na monotonia, perde a graça o casamento. O mais importante, porém, é que descobramos um significado mais profundo, que Deus criou o casamento. Portanto, deve haver um significado mais profundo para essa relação que Deus estabeleceu em sua sabedoria, uma verdade espiritual que está por trás desse relacionamento profundo. Se descobrirmos que os mesmos tipos de problemas são encarados por todos os casamentos, poderíamos talvez supor que Deus tem um propósito nesse desafio, que transcende algo tão ilusório como a paixão. Então, vale a pena definirmos uma busca interessante para nosso estudo a respeito do casamento. Como podemos descobrir nos desafios do casamento as oportunidades de aprender mais a respeito de Deus, o Criador. Crescer em nossa compreensão dele e aprender a amá-lo mais. Um noivado inesperado. Quantos de nós lembramos de como surgiu o nosso pedido de casamento? Em quantos de nós foi o acaso que proporcionou esse pedido? Como Deus nos desviou de outros programas, de outras coisas que estávamos pensando em fazer, ou atividades, para naquele momento estarmos ali juntos, face a face, sozinhos, e de repente surgiu a proposta que mudou totalmente a nossa vida. Cada um tem uma história, mas o fundamento é o mesmo para todos. Casamos e agora vamos viver juntos. Vamos de uma televisão, a cada dia, e cada um de nós terá uma escolha diferente de programa para assistir. Cada um traz seu projeto de vida, mas agora a vida se torna uma só. Somos duas pessoas que unidas nos tornamos uma. Vêm os filhos e novas situações surgirão. Em vez de acordar às 3 horas da manhã para orar, para clamar, temos que decidir quem de nós vai levantar esse horário para trocar as fraldas do bebê. Fica claro que sempre deverá haver um esforço para harmonizar os gostos de tal maneira que ambos sintam-se satisfeitos. Precisamos aprender como Deus nos ajuda para que isso aconteça. A verdadeira obra transformadora do casamento é o compromisso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é o ponto crucial que nos afia
e nos molda no caráter de Jesus Cristo. Talvez seja estranho dizer que Jesus Cristo seja o nosso modelo para o casamento, uma vez que ele não casou. Sabemos que ele teve o seu ministério sem se casar. Mas há uma indicação na Bíblia, na palavra de Deus, lá em Mateus 3,17, quando do seu batismo, onde nós vemos o céu se abrir e Deus se manifestar, dizendo: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado". No que Deus estava se agradando até então, já que Jesus iniciou seu ministério espiritual a partir desse momento? Se agradava de que ele havia sido com certeza um bom filho, que havia vivido numa família com um relacionamento puro, santo, sagrado. E então já começava seu ministério em pleno agrado do Pai. Qualquer situação que nos leve a confrontar nosso egoísmo tem um valor espiritual enorme e nos leva lentamente a compreender que o verdadeiro propósito do casamento pode não ser tanto a felicidade, mas a santidade. Deus nos quer santos para viver uma vida plena diante dele. Não que Deus tenha alguma coisa contra a felicidade, ou que a felicidade e a santidade se excluam mutuamente, de forma nenhuma. Mas olhar para o casamento através das lentes da santidade nos traz uma perspectiva inteiramente nova. Eu tenho certeza que ao longo desses estudos vocês terão, como eu tive que me render a isso, uma perspectiva absolutamente nova a respeito do casamento e dos meus relacionamentos com pessoas. O que o sexo representa nessa história? Creio que Paulo nos abre o entendimento em 1 Coríntios 7:2 e nos ajuda a entender essa questão. Quando ele diz: "Mas por causa da imoralidade, cada um tenha sua própria mulher e cada um tenha seu próprio marido". No contexto, Paulo está, na verdade, falando a respeito daqueles que haviam escolhido o ministério pastoral e que, para poder se dedicar plenamente a esse ministério, seria melhor não casarem. Mas Paulo já vai em seguida advertir que essa é uma escolha que pode ser feita, mas que haverão problemas, porque haverão tentações. As tentações serão latentes na vida de um homem e, portanto, seria melhor, mesmo nesses casos, que se casassem, para que esse casamento fosse um voto de castidade perante Deus. Mas aqui está uma pista importante. Se pensarmos que através do sexo que encontraremos prazer no casamento, corremos o risco de querer um novo casamento há 3 ou 4 anos. Queremos renovar o prazer sexual com novidades. Nosso cônjuge não pode nos fazer por si só inteiramente felizes. Só Deus pode fazer isso. Porém, se encontrarmos a importância devida ao sexo dentro do casamento, estaremos exercitando algo que nos aproximará de amar a Deus, que é o propósito verdadeiro de nossa vida. Há uma imaturidade nos noivos, que a palavra de Deus prevê estarem virgens para o casamento, não terem ainda prática sexual. Essa imaturidade provém do pecado que é presente em nossas vidas e que não se exclui da vida de ninguém. Como um homem ou uma mulher que creem que seus significados fundamentais vêm de Deus, queremos descobrir como o casamento pode nos levar para mais perto de Deus. Já que é obra dele, como isso pode nos aproximar de Deus? Há uma outra razão para enfatizarmos
a respeito dos limites do casamento. Ele é um relacionamento temporário, à luz da eternidade. Casamos para estarmos juntos e prometemos até a morte. Mas, no sentido geral, é bem mais provável sempre que um dos cônjuges parta para encontrar com Deus antes do outro cônjuge. Se isso acontecer na juventude, é bem provável até que o cônjuge que ficar possa se casar novamente. Mas o nosso relacionamento com Deus é eterno. Nada pode estar acima dele. O fato mais bonito nessa história é que juntos podemos encontrar mais significado, buscando a Deus a fim de que Ele possa curar a dor espiritual da nossa alma. Essa dor que é presente e que se confunde dentro de nós, trazendo insatisfação no nosso cônjuge. Infelizmente, como seres humanos, não podemos ser perfeitos em nosso relacionamento conjugal. Não a ponto de sempre sermos aceitos em nossas diferenças. No entanto, se o nosso relacionamento com Deus estiver bem, não faremos exigências severas em nosso casamento, solicitando ou esperando coisas do nosso cônjuge, um do outro, que somente Deus pode nos dar. Uma boa compreensão de que somos falhos e um desejo de agradar um ao outro para reproduzir o amor de Deus nos fará cada dia melhor. Somos diferentes, não somos casados conosco mesmo. Seria muito chato, já imaginou? Casarmos com alguém igualzinho ao que nós somos? Não haveria diversidade. Creio que muito da insatisfação que experimentamos no casamento vem de esperarmos demais dele. Aliás, de esperarmos dele aquilo para o qual ele não se propõe. Temos que saber o sentido exato com que Deus criou o casamento e colocou na nossa vida o casamento como a coisa mais importante do nosso relacionamento aqui na Terra. Sim, deve haver momentos de amplo significado e até mesmo um significado geral de satisfação, de prazer, quando nos entregamos um ao outro. Isso sempre será importante para manter o sentimento de realização dentro do casamento. Mas há muito mais em jogo dentro de um casamento que foi abençoado por Deus para realizar seu propósito para a humanidade. O propósito maior do nosso curso não é fazer com que amemos mais nosso cônjuge, embora seja muito provável que isso vá acontecer, que conseguimos amar mais o nosso cônjuge, mas é nos equipar para amar mais a Deus e refletir o caráter de seu Filho de maneira mais precisa. Fazer com que nosso casamento dê glória a Deus. Que esse seja o nosso propósito. Que se ainda não foi um dia, comece a ser a partir da nossa reflexão sincera diante das realidades que nós colocaremos em cada encontro para meditarmos a respeito desse casamento sagrado para Deus.